Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade que nos está sendo dada nessa noite de entrarmos em seu lar. Hoje nós teremos um devocional muito especial, devocional A Casa do Senhor. Eu gostaria de reconhecer a presença do presidente Pedro Alberto Machado da Silva, presidente do Templo de Porto Alegre, e da irmã Clara Rosane Rodrigues da Silva, diretora do Templo de Porto Alegre. Sejam bem-vindos entre nós. Gostaria de reconhecer também a presença do meu querido e amado irmão Celso Otávio Krebs e a irmã Lisiane Vieira Moreira Krebs, assessores de Templo, História da Família da Área Brasil, do Conselho de Coordenação Santa Maria. Sejam bem-vindos também. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. É muito bom estar com vocês aqui. Meus queridos amigos, para iniciarmos, essa conversa, como eu sempre digo, essa conversa entre amigos, eu gostaria de convidar a irmã Lisiane, assessora de Templo, História da Família da Área Brasil, para que nos pudesse oferecer a primeira oração. Nosso amado Pai Celestial, somos muito gratos por nosso Salvador Jesus Cristo, por a expiação que realizou por cada um de nós. Somos muito gratos, Pai, pelo plano de salvação, por fazermos parte desse trabalho sagrado de coligar Israel em ambos lados do véu. Ambos lados do véu. Somos muito gratos por a Tua bondade e por nos auxiliar diariamente a realizar esse trabalho individualmente e também ajudar aos nossos irmãos aqui desse lado a resgatar os antepassados do outro lado do véu. Pedimos, amado Pai, que nos abençoe com o Teu Santo Espírito, com um desejo e com a alegria que esse trabalho advém nas nossas vidas. Somos também agradecidos pelos templos que nós possamos realizar essas ordenanças a favor dos nossos entes queridos. Nós chamamos, Pai, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, minha querida amiga. Meus queridos irmãos, poxa, essa noite nós estamos aqui reunidos, vamos ter a oportunidade de ouvir o presidente Pedro e o presidente Silva e a Sister Silva, que são, poxa, maravilhosos, eu tenho um grande amor por eles. Eu acredito que o presidente Silva, ele vai ter a oportunidade de falar, ele vai falar um pouco sobre isso, mas o presidente Silva e a Sister Silva, eles são do interior do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando hoje para o Rio Grande do Sul e para algumas outras unidades do Brasil. O presidente Silva, ele é de São Gabriel, e a Sister Silva de Rosário do Sul. Correto, Sister? Pode abrir o áudio de vocês. Correto. Sejam bem-vindos entre nós. É um Muito prazer. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Então, meus queridos irmãos, hoje nós temos o presidente do templo falando para cada um de nós dentro de nossa casa. Poxa, eu não poderia me furtar a oportunidade de também compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos, alguns sentimentos que eu tenho sobre a casa do Senhor, sobre o templo. Meus queridos irmãos, poxa, o templo, ele tem um grande papel, ele tem um grande significado na minha vida. Eu sou natural de Jundiaí, São Paulo, mas eu fui criado em Bicas, Minas Gerais, e nós não tínhamos templo lá. O templo, desde pequena, minha mãe, ela me ensinava que o templo, ele era o quê? A casa de Deus. E eu via fotos como essa, o templo de Salt Lake, eu cresci vendo essas fotos, E minha mãe, ela me contava que haviam templos pelo mundo. Ela falava que os templos eram janelas para o céu. E hoje no Brasil nós temos vários templos. Nós temos, por exemplo, aí, que vocês estão vendo agora, o Templo de Fortaleza, o Templo do Rio de Janeiro, Templo de Recife, Templo de Manaus e muitos outros. Mas eu confesso para cada um de vocês, que tem o Templo de Curitiba, que eu tenho um carinho muito especial por alguns templos.
E a gente, poxa, para aquele que está assistindo pela primeira vez, irmão Wellington, eu nunca ouvi falar em templos. Para você que está ouvindo a primeira vez os templos de Deus, eles são realmente a casa de Deus. Eles são locais muito especiais, eles não são apenas como capelas, locais de reunião. Os templos, eles são realmente a casa do Senhor. Nele, nós realizamos ordenanças, como o batismo pelos nossos antepassados, e ordenanças para toda a eternidade, para a exaltação, como o selamento, como os nossos casamentos. Os templos, não só isso, eles são também um local de revelação pessoal. Eu tenho um carinho muito grande por 3 templos em especial. Esse, eu acredito que todos nós conhecemos. Se você é um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, você conhece esse templo. E se você não é, provavelmente já deve ter visto também. Esse é o Templo de São Paulo. Poxa, por que o Templo de São Paulo ele é tão especial para mim? Não é só porque o meu irmão se casou e foi selado lá, mas a minha mãe, ela teve o privilégio de participar da dedicação do Templo de São Paulo quando ela era missionária, lá nos idos de 78, né, de 76 a 78, lá no interior de São Paulo. Ela serviu na missão São Paulo, na época São Paulo Norte, se eu não me engano, São Paulo Norte pegava São Carlos, toda aquela região. Então, eu tenho um grande carinho. Toda vez que eu vou a esse templo, eu me sinto muito próximo da minha mãe. Mas não só ele, né? Também ele foi o tempo da minha juventude. Como eu falei, eu sou natural do interior, sou natural de Jundiaí, mas criado no interior de Minas Gerais, lá de Juiz de Fora. E a gente ia de caravana para esse templo, né? Viajávamos 8, 9, quando o ônibus não estava muito bom, dava 10 horas de viagem, para chegarmos até o templo de São Paulo. Então, eu tenho um grande amor por esse templo. Ele é muito próximo para mim. Mas esse templo, meus queridos irmãos, o templo de Campinas, ele é o templo da minha conversão pessoal. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque foi nesse templo que eu realmente me converti ao que era a casa do Senhor. Desde jovem, eu sempre tive a oportunidade de frequentar o templo de São Paulo. Mas um dia, né, indo fazer uma visita ao templo, de carona com o então presidente do ramo da Ponte São João de Jundiaí, presidente Adilson, né? Eu cheguei naquele templo, que eu já tinha ido outras vezes, e essa coluna da direita, eu encostei a mão nessa coluna da direita. E quando eu encostei a mão nessa coluna do pórtico, né, da entrada do templo, algo aconteceu que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu senti algo que eu não consigo descrever. E dentro da minha mente, cada fibra do meu ser, quando eu toquei a parede daquele templo, testificou para mim que aquela era a casa de Deus. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Até então eu usava o testemunho da minha mãe, né? E isso eu já tinha os meus 21 anos. Eu usava o testemunho da minha mãe sobre o templo. Eu fazia o trabalho vicário, mas eu usava o testemunho dela. E foi muito interessante, porque o presidente Adilson, eu lembro que ele me sacudiu umas 2 vezes, Wellington, né, vamos entrar, né, sorrindo para mim. E eu tenho, sem sombra de dúvidas, o testemunho que essa é a casa de Deus, que o templo é a casa de Deus. E foi nesse dia, né, eu não vi anjos, eu não escutei vozes, eu simplesmente toquei uma pedra. E quando eu toquei aquela pedra, fundamentou dentro de mim o testemunho que eu sei que essa é a casa de Deus. Mas, tão sagrado quanto, é o templo de Porto Alegre. Porque tão sagrado quanto é o templo de Porto Alegre, porque foi nesse templo que eu tive o privilégio de ser selado a minha esposa e aos meus filhos por toda a eternidade. Então, nesse templo, eu obtive o testemunho pessoal de que as famílias são eternas. No templo de Campinas, eu descobri que o templo realmente era a casa de Deus. E no templo, né, no templo de Porto Alegre, eu realmente obtive o testemunho de que as famílias são eternas, né? Que, através das ordenanças do templo, pais e filhos, maridos e esposas,
eles têm o privilégio e a oportunidade de ficarem juntos por toda a eternidade. Né? Irmãos, e essas histórias, elas são muito preciosas para mim. E eu não gostaria que elas se perdessem, de forma alguma. E a gente tem ensinado muito, a gente fala, poxa, principalmente para aqueles que são membros da igreja, o trabalho de templo e história da família. Aqueles que talvez estejam vendo esse devocional pela primeira vez ou foram convidados, mas o que é história da família? Eu já ouvi falar na genealogia dos Mormons. Ok, mas não é isso. O trabalho de templo e história da família é muito mais do que a genealogia dos Mormons, a genealogia dos membros da Igreja dos Cristo nos últimos dias. O trabalho de templo e história da família, ele tem uma parte que é a pesquisa, que é a história. E quando você pega isso e você une com as ordenanças do templo, você tem poder. Quando você pega a história da família e une com as ordenanças do templo, os dois juntos significam poder. Poder para a minha vida, poder pessoal, poder para mudar, poder para fazer melhor. Ele é realmente algo muito poderoso. O trabalho de templo sobre a família, ele é algo realmente poderoso. E ele não é apenas a pesquisa genealógica. Poxa, essa semana, mexendo no celular da minha esposa, mexendo no celular dela, embora ela não goste muito, mas às vezes eu pego ali para ver alguma foto, alguma coisa, voltando, eu achei algumas fotos, que eu vou mostrar para vocês agora, que essas fotos eu não tinha no meu celular. São fotos, poxa, isso aqui que ano é a vida, mais ou menos? Então, 2019? 2019, 2018, não, 2018. 2018 são essas fotos, né? Tiradas lá no tempo de Porto Alegre, a minha família. Aqui, ó, eu, o Marco Antônio, meu filho mais velho, o Teteu, meu filho mais novo, minha esposa, Vanessa, linda Vanessa, como sempre, e o Teteu, né? São fotos, são histórias que eu não gostaria que se perdessem. E, meus queridos irmãos, elas estavam perdidas. Elas estavam num celular. Poxa, para isso, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa incrível. A gente pensa que história da família é simplesmente você fazer uma pesquisa. Quem são meus antepassados? Quando morreu? Quando nasceu? Aonde morreu? Mas a história da família é muito mais do que isso. A história da família significa realmente você preservar a sua história. E hoje, quando nós falamos em história da família, a principal ferramenta para que você possa realizar a sua história da família é essa plataforma, é o site familysearch.org. O irmão Wellington, não sei escrever familysearch.org, coloca aí fs.org e vai acessar. Eu já loguei aqui, eu vou clicar agora em entrar. Ele vai pedir o meu nome de usuário e a minha senha. Então, quando eu acesso o Family Search, ele vai trazer uma série de recursos para a gente, que eu quero mostrar apenas um. Eu quero mostrar para você como você pode preservar a sua história. Sabe aquela foto, poxa, está chegando o Natal, aquela foto que você vai tirar com a sua família e vai ficar perdida no celular, ou você vai colocar no Facebook e o Facebook vai fechar, e você vai perder, que nem eu perdi as fotos do Orkut, certo? Mas eu quero mostrar para vocês uma forma que você não vai perder as suas recordações. E é muito fácil. Quando você acessa o Family Search, você pode criar uma conta gratuita, é muito simples, basta utilizar um e-mail e um número de telefone, certo? Você clica aqui, ó, em recordações. Quando você clica em recordações, você clica em galeria. Quando você clica em galeria, ele vai trazer para você uma série de recursos. Eu tenho várias recordações aqui. Você clica nesse botãozinho verde.
acrescentar recordações. Eu vou selecionar arquivos. Eu tenho que achar onde estão aquelas fotos agora. Eu preparei uma pastinha, ó, que eu vou acessar essa pastinha agora. E lá eu vou encontrar todas as fotos que eu achei no celular da Vanessa. E eu clico simplesmente, ó, abrir. Todas aquelas fotos, elas estão sendo, ó, carregadas. E agora elas não vão se perder. Elas estão no meu recordações. Elas estão preservadas. E eu posso fazer isso e muito mais. O Recordações, ele permite que você coloque histórias, que você grave áudios, que você faça um diário. Mas, meus queridos amigos, nessa noite, eu gostaria de testificar a vocês, realmente, que os templos, eles são a casa do Senhor. Que, através das ordenanças do templo, as famílias, elas podem ser eternas. E que, utilizando o Family Search, você pode preservar a sua história, a história daqueles que vieram antes de você, para os seus filhos e netos. E não só isso, o Family Search, ele pode muito mais. Você pode pesquisar seus antepassados. E eu gostaria de convidar você, por último, você que é um membro da Igreja dos Cristo Santos dos Últimos Dias, quando for ao templo, não vá sozinho. Leve um antepassado. Leve um cartão de ordenanças. Irmão Wellington, eu não sei como fazer isso. Procure o consultor de templo e história da família da sua ala, do seu ramo. Procure o consultor de templo e história da família da sua estaca, do seu distrito. Poxa, não achou ninguém? Liga para o irmão Krebs. Liga para a irmã Lisiane. A gente vai postar o contato deles ali no chat. Liga para o irmão Wellington. Liga para a irmã Vanessa, que a gente te ajuda. Vai ser um prazer ajudar vocês. Meus queridos amigos, vocês que estão nos assistindo, vocês podem postar as suas perguntas, as suas dúvidas no chat. E talvez aquela pergunta que você queira realizar para o presidente do templo, que ao final do devocional, nós vamos realizar essas perguntas. É o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós teremos o privilégio agora de ouvir a nossa querida Sister Silva. Sister Silva, pode abrir o seu áudio, que ele está fechado, o tempo é da senhora. Muito bem. Então, queridos irmãos e irmãs, para nós é uma alegria de podermos estar com vocês nesta noite. Era para nós estarmos na conferência em Alegrete, mas, com alguns acontecimentos, nós decidimos ficar em casa. Mas, graças à tecnologia, então está nos permitindo, nessa noite, nós participarmos desse serão com os irmãos. É uma grande alegria para nós. Todos os irmãos sabem que o Templo de Porto Alegre ele está em reforma. Então, já fazem alguns meses, mas em janeiro nós retornaremos. E eu e meu esposo, nós temos, e os nossos conselheiros, os nossos colaboradores, nós temos nos esforçado para estarmos junto com os irmãos. Nós temos procurado, irmãos, levar a luz do templo até vocês. Então, para nós tem sido uma satisfação estarmos com os irmãos da nossa área, Mas, como o Wellington falou, nós somos aí da fronteira. Para o pessoal da fronteira, o Pedro de São Gabriel, o presidente Silva, e eu, a Sister Silva, eu sou de Rosário. Nós nos conhecemos, nós éramos 2 jovenzinhos, e nós não pulamos etapas, irmãos. Nós namoramos, nós noivamos e nós casamos. E ele me levou para São Gabriel. Muito bem, eu estava em São Gabriel, tive a nossa primeira filha. E eu decidi visitar minha sogra aqui em Canoas. Cheguei aqui, eu me apaixonei por essa cidade. E voltei para São Gabriel e não dei mais sossego para
para o presidente Silvia, eu quis voltar para Canoas. Resumindo, consegui. E no ano de 80, nós chegamos em Canoas. Nós não conhecíamos a igreja. A gente nem imaginava o que o Senhor estava nos reservando. Quando foi em 82, 2 missionários bateram na nossa porta. E foi o Pedro que os recebeu. Como eles se identificaram como representantes de Jesus Cristo e que tinham uma mensagem para nós, o Pedro pensou, nossa, não posso mandar um representante de Jesus Cristo embora, vamos recebê-los. Foi a melhor coisa que ele fez, né? Então, irmãos, nos foi convidarmos a irmos na capela, uma casinha alugada, nós fomos batizados em uma pia, que não é essa nossa pia batismal da nossa capela, era um tanque. Então, ali, em 82, começou nossa trajetória na igreja. De lá para cá, irmãos, nós temos trabalhado. É isso que nós temos feito. Mas para os que estão nos assistindo, que ainda não são, né, não se filiaram à igreja, ainda não fizeram o convênio do batismo, eu quero dizer para os irmãos que nós somos uma igreja de convênios e nós precisamos realizar esses convênios. E o primeiro convênio que nós realizamos na igreja é o convênio do batismo. E o convênio do batismo, ele nos ajuda, né? Nós fazemos algumas promessas nesse convênio, de tomarmos o sacramento todo domingo, de participarmos das reuniões. E Cristo, ele também nos faz uma promessa, né? Ao nos batizarmos, nós tomamos o nome de Jesus Cristo sobre nós. E também nós prometemos guardar seus mandamentos. Então, quando nós fazemos esses convênios, o Pai Celestial, ele nos promete nos perdoar nossos pecados e nos proporciona uma coisa muito importante, irmãos, a companhia do Espírito Santo. Nós nunca mais vamos estar sozinhos depois que nós fizemos os convênios do batismo. Toda pessoa na Terra, ela precisa ser batizada, né? Ela precisa entrar para o reino do Senhor, né? Nós somos uma irmandade muito grande que tem os convênios com o Senhor. Mas, mais tarde, nós precisamos fazer mais convênios. E quando eu e o Pedro fomos batizados, os irmãos, eles começaram a trabalhar, nos ensinar, os nossos irmãos da nossa ala, né? Começaram a nos falar do templo. A gente, como muitos, o que é o templo, né? O que se faz no templo? Então, fomos ensinados e chegou o grande dia de nós irmos até o templo. E fomos até São Paulo. Quando voltamos de São Paulo, irmãos, nós voltamos diferente, porque no templo é o lugar onde nós somos investidos, aonde nós somos ungidos, aonde nós somos vestidos. Então, fazemos convênios com o Senhor lá no templo. O presidente Russell Ballard, ele nos ensinou, para que os irmãos saibam, para nós irmos até o templo, nós precisamos ter fé, né? É o primeiro passo. Então, a fé em Deus, em seu Filho Jesus Cristo, é uma âncora principal que devemos ter em nossa vida, para nos mantermos seguros em tempos de turbulência social e iniquidade. Então, irmãos, mais do que nunca, precisamos ir até o templo, fazer os convênios e ficarmos protegidos dessas iniquidades que estão sobre a terra. No templo, o presidente Russell M. Nelson, ele nos ensinou: cada pessoa adulta que frequenta o templo deve usar os seus gármeos sagrados do sacerdócio, que nos lembra todos os dias dos convênios de modo mais elevado e sagrado. Essas ações são essenciais para a nossa felicidade diária e alegria eterna.
Não há nada mais importante para nosso progresso eterno do que nós cumprirmos os convênios que fazemos no templo. Então, nós, como presidência do templo, né, nós convidamos os irmãos que se preparem para esses convênios sagrados. Né? Eles são necessários para a nossa exaltação. E nós estamos muito felizes para que os irmãos saibam, né, de estarmos servindo na casa do Senhor. Para nós é um grande privilégio. Temos vivido muitas experiências e eu sei que o Senhor tem muitas bênçãos reservadas para nós, o seu povo do convênio. O que precisamos fazer, irmãos, é preservarmos os nossos convênios. Né? Precisamos cuidar muito bem deles. Eu presto meu testemunho para os irmãos que o Evangelho é o nosso plano de felicidade, irmãos. Nós estamos nessa terra por uma passagem, nós viemos aqui, vivemos experiências, aprendemos, errarmos, aprendemos, é assim a nossa vida aqui. Mas o que o profeta nos diz, né? Cuidamos dos nossos convênios. E isso nós temos no Rio Grande do Sul, um templo onde podemos ir. Em janeiro, irmãos, nós vamos estar com o nosso templo aberto. Muito bonito, lindo. Eu quero deixar com os irmãos o meu testemunho dessas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu? Exatamente, o senhor, presidente Silva. Boa noite, esse casal maravilhoso. Eu adoro vocês. Desliga aí que eu não quero que vocês ouçam. Irmãos, vocês que estão na minha casa e eu na casa de vocês não têm ideia, né? Como é grandioso esse plano do Pai Celestial. Ele é um Deus tão perfeito, tão amoroso, que ele coloca várias pessoas em determinados lugares para abençoar nossas vidas. E se vocês perceberem, em cada ala, em cada estaca, em cada distrito, essas pessoas estão lá. Eu quero dizer que o distrito de São Gabriel tem este casal maravilhoso, né? Que estão sempre comprometidos com o Evangelho, a determinação de amar as pessoas, né? Então, eu tenho um grande amor pelo irmão Wellington Nascimento e a sua esposa, a irmã Vanessa Nascimento. Eles são assessores de templo, história da família, e eles têm prestado um trabalho grandioso, irmãos, a nosso favor. Muito obrigado, irmão Wellington, muito obrigado, irmã Vanessa. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer um outro casal, né, lá de Santo Ângelo, né? Então, o casal, não decorei o nome deles ainda, Casal Krebs, maravilhosos, maravilhosos. Né? Maravilhosos, né? De Santo Ângelo, né? Então, obrigado pelo trabalho que vocês realizam, também como assessores de templo e história da família da nossa área. Irmãos, eu queria reconhecer e agradecer a Missão Santa Maria, né, a qual as unidades daí pertencem, né, aproveitando para dar as boas-vindas. Eu não conheço pessoalmente ainda o nosso presidente da missão, o presidente Wittek. Então, tenho certeza que ele e a Sister vão fazer um grande trabalho aqui para nós. Obrigado pela sua dedicação ao Evangelho. Também tem um outro presidente que está iniciando a sua trajetória, né, como presidente da Estaca, o meu querido amigo Ivan Bozianowski. Então, da Estaca Santa Maria. Nós temos também as estacas, o distrito de São Gabriel, que está conosco, né, a minha terra natal. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito dela. A Estaca de Livramento, Alegrete, distrito de São Borja, Santo Ângelo, Cruz Alta, e também o meu amigo Viana lá, o presidente Viana da Estaca Tubarão, né? Então, é um privilégio poder estar com esses irmãos. Grandes líderes, pessoas que têm um ânimo em estar no templo,
traz as pessoas, ajuda as pessoas que ainda não têm aquela visão de templo. Eles chegam, trabalham, eles realmente são um anjo, né? Esses jovens também maravilhosos que cada estaca tem. Né? Obrigado, jovens, pelo trabalho que vocês realizam. Vocês vêm trazer vida ao templo. Né? Quando vem com os nomes, né? Ultimamente os jovens estão comprometidos, né? Eles sabem muito bem o que é a coligação de Israel. Outro dia eu estava vendo uma atividade das crianças da primária e eles falam com tanta propriedade a respeito da coligação de Israel. Eu custei tanto a entender a coligação de Israel, né? E ainda estou procurando entender, e eles entendem de uma maneira tão clara, né? Porque é na prática. Eles estão lá com um cartãozinho para entrar na água e fazer o batismo pelo seu antepassado. Tem sido uma cena grandiosa que a gente tem presenciado ao lado daquela pia. Irmãos, lá é a casa do Senhor. Lá é um lugar espiritual. Lá é um lugar onde nós vamos buscar luz, conhecimento, onde nós vamos realizar os convênios sagrados, né? Onde nós vamos concluir a coligação, de nos coligar ao povo do Senhor, através do novo e eterno convênio. É algo muito grandioso. Eu tenho vivido experiências maravilhosas dentro do templo. Não como presidente do templo, né? Como presidente do templo, eu tenho a obrigação de dar as boas-vindas, de ser um bom mordomo, né? De receber vocês muito bem e que vocês possam se sentir bem lá. Né? E o Senhor tem me recompensado tanto, né? Por eu estar me esforçando, eu e a minha companheira, de fazer esse trabalho. Nós queremos, nosso desejo, quando nós saímos de casa, nós dobramos o joelho e falamos com o Senhor: Senhor, nos permite enxergar o ferido. Né? Senhor, nos permite enxergar aquele coração que chora. Nos permite enxergar e poder acolher ele. Nós temos feito isso, irmãos. O Espírito tem nos concedido este privilégio e temos tido grandes experiências. Irmãos, nós sabemos que o mundo está com muitas dificuldades. Né? Eu imaginei até que o nosso querido Wellington não pudesse sair da caserna, né? Felizmente saiu, né? Conseguiu sair. Né? Então a gente vive a cada dia um desafio, né? E o presidente presidente Nelson, ele falou que os dias difíceis estão aí, né? E ele falou que quando os dias estiverem muito difíceis, que a gente não esqueça, né, dos convênios, né? Quando estamos dentro dos convênios, dos limites dos convênios, nós estamos em lugar seguro, né? Então, espiritualmente, nós estamos fisicamente estamos sem o templo, né? Mas espiritualmente nós temos um templo dentro de nós, nos compromissos que temos com o Senhor. Muito bem, irmãos. Eu tenho visitado o templo, né? O templo ele está ficando muito bonito, né? Ainda não abriu o agendamento para nós tivemos reunido essa domingo com a presidência e nós achamos por bem ainda não abrir os agendamentos para 2023, em razão de que ainda nós não recebemos, né, a certeza da data que vai ser entregue para nós o nosso templo. Então, não queremos correr o risco de dar uma data, né, para agendamento e não poder cumprir com essa data. Então, aguardem que logo que a gente tenha esta informação, nós vamos abrir os agendamentos. Né? Estamos ansiosos, assim como vocês, né, de estar lá no templo fazendo esse trabalho maravilhoso. Irmãos, como a minha esposa falou, né, e o Wellington também, eu sou de São Gabriel. Né? Eu vivi a minha infância aí, eu vivi a minha adolescência nesse lugar tão especial. Vivi experiências boas, né? Tive algumas perdas aí também, né? Mas faz parte da vida.
fui criado um guri de calça curta lá entre Dom Pedrito e São Gabriel, que meu pai plantava arroz lá, e vivi lá até os 11 anos, né? Onde nós tivemos que, eu e a minha mãe e meus 3 irmãos tivemos que vir para São Gabriel, porque meu pai sofreu um acidente no trabalho, né, com a sua própria arma, que disparou e atingiu o coração. Então, meu pai estava com 37 anos, né, minha mãe com 32, eu estava com 11 anos, a minha irmã mais velha com 12, tinha uma irmã com 1 mês, que estava fazendo no dia que aconteceu o acidente, e a minha irmã, eu tinha uma irmã um irmão com 6 anos. Éramos 4, somos 4 irmãos. Então viemos para a cidade, né? Viver as aventuras da cidade, né? Sem o meu pai, né? Sem o nosso guardião. Então foram momentos bem difíceis, mas eu tive uma mãe, né, que me deu muitos ensinamentos, né? Me ensinou a respeito da honestidade, né? E tantos outros princípios importantes que eu carreguei e carrego até hoje. Então, irmãos, eu vim para a cidade, né? E fui estudar, lógico, né? Com 11 anos. Eu lembro que o presidente Arthur da Costa e Silva, general, né, presidente da República, foi visitar São Gabriel, visitar a região ali, outras cidades, e foi visitar São Gabriel. E os colégios todos se organizaram, cada aluno pegou uma bandeirinha do Brasil e nós fomos para a entrada ali de São Gabriel, ali, né? Não era asfaltado, era tudo, acho que era chão batido, aquilo ali. Então nós ficamos com a bandeirinha, né? E eu lembro que quando entrou o carro do presidente, ele entrou num carro aberto, né? E ele todo imponente, assim, uma pessoa importante, né? Eu fiquei muito admirado, né, com aquela figura do presidente Arthur da Costa e Silva. Mas ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu, né? E muitas coisas aconteceram de lá para cá. Eu vou ler para os irmãos o que aconteceu. Um dia que eu estava no templo, eu ainda não estava presidindo o templo, eu era um selador do templo. E eu estava fazendo selamento naquele dia. Então, eu escrevi assim no meu diário, né? Hoje é 19 de fevereiro de 2020. Realizei o selamento de muitos casais, mas o que me chamou a atenção foi o do casal presidente Arthur da Costa e Silva e a sua esposa, Yolanda Barbosa. Quando eu fiz esse selamento, era um casal, né, que estava aqui em Brasília, né? Eles vieram de Brasília e eles tinham ido ao templo para realizar estas ordenanças, né? E eu perguntei para ele, né? Ele viu que eu fiquei um pouco perturbado, né, assim, emocionalmente. E eu perguntei: é o presidente? E ele disse: sim, é o presidente, né? Esse irmão é um oficial lá no alta patente, lá em Brasília, né? Então tinha vindo para fazer, não sei se é parente dele, né? Mas foi algo muito especial, irmãos. Eu pude voltar aquele dia que eu estava com a bandeirinha lá e que aquele homem tão importante passou na minha frente. Eu fiquei imaginando: puxa vida, presidente Arthur da Costa e Silva, o senhor imaginava que aquele guri que estava entre a multidão iria selar a tua amada para o tempo e para toda a eternidade? E a resposta que eu tive, ele disse assim: não, eu não imaginava, mas eu estou muito feliz, eu estou muito realizado, né, por tu ter mantido dentro da fidelidade que o Senhor determinou para ti, realizar esta minha ordenança. Irmãos, o templo é maravilhoso. Se nós
precisamos de qualquer coisa, temos que ir ao templo. É o lugar santo. E ao sairmos de lá, nós temos que edificar a nossa vida naquele princípio. Aqueles princípios é que devem nortear nossas vidas. Então, nós não teremos medo da vida. Vão acontecer coisas muito desagradáveis para os santos. Eu não tenho dúvida disso. Os profetas vêm nos alertando. É os últimos dias, irmãos. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da coligação de Israel. Eu prestei um testemunho a respeito do templo, né? Então, dessas ordenanças sagradas, né, tão especiais, que nos unem, né, que nos tira da visão de que as classes são importantes. Não existe nada mais importante que a classe dos filhos do Senhor, né, os filhos do Pai Celestial. Nós somos importantes. Né? O Doutrina e Convênio diz: lembrai-vos que o valor das almas é grande à vista de Deus. Outro dia eu vi algo muito interessante, né? De alguém que falou que, eu não lembro qual a autoridade que falou, né? Que a pessoa, por mais... às vezes tem pessoas que são desagradáveis com a gente, né? E ele falou, mesmo aquelas pessoas que, se nós tivéssemos a visão de quem elas vão se tornar, né? Nós nos sentiríamos... como eu posso dizer, nós nos sentiríamos com o desejo de nos prostrar diante deles. Então, o valor das almas é muito grande, nós somos filhos de um Deus. Às vezes nós não sabemos isso, né? E às vezes nos tornamos desagradáveis por esquecer esse valor tão grandioso, né? Mas a coligação de Israel, irmãos, é algo muito especial. Falamos um pouquinho a respeito de apostasia. Essa grande apostasia seguiu o padrão que encerra cada dispensação, ou encerrou cada dispensação anterior. A primeira de todas foi na época de Adão. Depois vieram a dispensação de Enoque, Noé, Abraão, Moisés e outros. Cada profeta tinha o encargo divino de ensinar sobre a divindade e a doutrina de Jesus Cristo. Em cada era, esses ensinamentos visavam ajudar as pessoas, mas sua desobediência resultou em apostasia. Assim, todas as dispensações anteriores foram limitadas quanto ao tempo e ao espaço. Foram limitadas quanto ao tempo, porque cada uma delas terminou em apostasia. Foram limitadas quanto ao espaço, porque ficaram restritas a um segmento relativamente pequeno no planeta Terra. Irmãos, nós tivemos uma conferência recentemente. E eu estava vendo, né, no YouTube, e aí estava escrito assim: Conferência dos membros da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, que será transmitida para o mundo todo, em 90 idiomas. Irmãos, que maravilha, né? Estar se cumprindo a profecia. Eu vou continuar relatando aqui. A restauração de todas as coisas. Portanto, era necessário uma restauração completa. Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo chamaram o profeta José Smith para ser o profeta dessa dispensação. Todos os poderes divinos das dispensações anteriores seriam restaurados por intermédio dele. No dia 15 de maio de 1829, o profeta José Smith e Oliver Caldas são ordenados ao sacerdócio arônico pelas mãos de um anjo que se anunciou como João, mesmo o João Batista. Do Novo Testamento. A seguir, a restauração do sacerdócio de Melquisedeque sob a direção de Pedro, Tiago e João. No dia 13 de abril de 1836, abriu-se os céus novamente, cumpriu-se, assim, a profecia de Malaquias.
foram restauradas as chaves sagradas desta dispensação. Essa dispensação da plenitude dos tempos não será limitada quanto ao tempo, nem quanto ao espaço. Ela não terminará em apostasia e atingirá todo o mundo. Irmãos, nós sabemos que esta dispensação, todos os profetas da antiguidade, eles viram a nossa dispensação, a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos trabalhando no Evangelho. E eles se maravilharam com essa dispensação, porque é nessa dispensação que nós vamos coligar Israel, é nessa dispensação que nós vamos receber o Salvador. Essa dispensação não terminará em apostasia. O presidente Nelson, ele falou numa devocional para os jovens. Então, ele falou assim, em uma devocional mundial para os jovens, ocorreu apenas 3 meses após o presidente Nelson ter sido chamado 17º presidente da Igreja de Jesus Cristo, nos Santos Últimos Dias. Apesar, os irmãos lembram deste serão, né? Apesar de ter sido uma devocional para a juventude da igreja, todos estavam bem animados para a transmissão e todos queriam ouvir o que o presidente Nelson tinha a dizer. Depois de algumas observações de boas-vindas, ele desafiou os jovens a fazer o trabalho espiritual necessário que teria revelação pessoal. Mas o que vem a seguir é surpreendente. Hoje, o profeta, então, fala assim, presidente Nelson, hoje gostaria de falar sobre o maior desafio, a maior causa, o maior trabalho que está sendo realizado na Terra. E queremos convidar você a fazer parte disso. O presidente Nelson continuou, esses certamente são os últimos dias. Então, é um profeta que está dizendo assim, esse certamente é os últimos dias. E o Senhor está apressando sua obra para coligar Israel, dos 2 lados do véu. Essa coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Nada se compara em grandeza, importância e em majestade. Nada. Profetas em que nada se compara. Nada se compara em grandeza, importância e majestade. Meus queridos, extraordinários jovens e membros, vocês foram enviados à Terra nesta época especial, a época mais importante da história do mundo, a fim de ajudarem na coligação de Israel. Não há nada acontecendo neste momento na Terra que seja mais importante do que isso. Não há nada que tenha maior consequência, absolutamente nada. Puxa vida, irmãos, eu chego a me arrepiar quando eu vejo isso, que às vezes eu fico me preocupando com coisas tão pequenas. O profeta está dizendo que a coligação de Israel é a coisa mais importante. Então, não é o que eu vou comer amanhã, né? Não é como vai estar a minha saúde depois de amanhã, né? Mas é a coligação de Israel que é a coisa mais importante, né? O presidente Russell Nelson não foi o único profeta que falou da coligação. Jeremias falou dos nossos dias, ele viu isso. Ezequiel, um contemporâneo de Jeremias, também viu tudo isso. E o presidente Nelson continua dizendo assim, a coligação de Israel é o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra. É uma causa que precisa desesperadamente de homens, jovens, crianças, em especial as mulheres. Pois as mulheres moldam o futuro. Puxa vida, parabéns, irmãs. É dessa forma que o presidente Nelson enxerga vocês. Vocês moldam o futuro. Que maravilha, irmãs. A minha mãe moldou meu futuro. Ela me ensinou na honestidade. Ela me ensinou Eu lembro que quando comecei a namorar, né, eu não tinha a figura de um pai, né? Minha mãe nunca mais casou.
Ela ficou viúva com 32 anos, uma jovenzinha, nunca mais casou. Ela sempre dizia, né, que amava muito meu pai. E quando eu comecei a namorar, né, eu estava namorando uma menina e ela me chamou, né, e ela me deu um tranco. Ela falou assim, olha, vê bem o que tu está fazendo. Não faz nada com essa menina que tu não gostaria que fizesse com as tuas irmãs. Puxa vida, né? Foi um conselho muito grandioso. Então, realmente, por isso que o presidente Nelson, né, tem tanta confiança nas mulheres, né? Elas moldam o futuro. Então, isso é apenas um exemplo, né? Tantos outros conselhos que a minha mãe me deu, né? E, às vezes, uns com carinho, outros não tanto. Ela dizia, Pedro, vou te pisar no pescoço hoje, né? E pisava mesmo, pisava mesmo. Agora eu vejo ela com 90 anos, tão fraquinha, né? Mas ela já pisou no meu pescoço, quando eu tinha lá meus 7 anos, né? Mas foi muito bom, me ensinou, né? Me moldou. Então, a família, né, irmãos? Que coisa mais grandiosa, né? Terminando o que o irmão Nelson, o presidente Nelson falou. Então, nesta noite eu faço uma súplica profética a vocês da igreja para que participe da coligação de Israel dispersa. Este é um trabalho mais importante, novamente ele falando, da última dispensação, a qual estamos tendo a oportunidade de participar. É um trabalho espiritual, o maior desafio, a maior causa, o maior trabalho na Terra. Nada se compara em grandeza, nada se compara em importância, nada se compara em majestade. É a época mais importante da história. Trabalho espiritual necessário que traz revelação pessoal. Então, irmãos, é algo muito especial. Eu não sei como é que eu estou no tempo, irmão Wellington. Meu querido presidente Silva, o senhor tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Tá bom. Então, a coligação de Israel, ela acontece dos dois lados do véu. O senhor, a senhora que ainda está investigando a igreja, que está recebendo as palestras, né? Por favor, pergunte para os missionários a respeito da coligação. Se filie à igreja, né? Você vai dar o primeiro passo na sua própria coligação ao povo do Senhor. O povo de Israel, ele tinha um convênio com o Senhor. O Senhor é da casa de Israel. Né? O Senhor Jesus Cristo escolheu nascer na casa de Israel. É o povo dele, ele ama esse povo. Ele deu sua vida pela casa de Israel. Mas a iniquidade fez com que esse povo esquecesse desse convênio. E o Senhor disse que esse convênio tornou inválido. Então, os judeus, a casa de Israel, não tem mais este convênio. E ele foi restaurado por Joseph Smith, né? Então, hoje nós temos o novo convênio, né? Não é que seja novo, é novo porque chegou a nós agora, nessa dispensação, né? Mas é o convênio do Senhor. Então, nós precisamos, né, nos coligar a Israel. Depois que nós nos coligamos a Israel, nós temos que coligar as pessoas da nossa família, né? Que o irmão Ed tem ensinado, a irmã Vanessa, né? Para que a gente possa aumentar a família do Senhor, né? Ele ama todos, né? Então, irmãos, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre a família, né? Nós precisamos ir ao templo, mas precisamos solidificar a nossa família, de maneiras que a nossa família possa ser uma âncora para as nossas adversidades, né? Então, diz que a definição prática do convívio familiar é o pensamento adotado com regras de procedimentos, normas e condutas. A família foi e sempre será a célula núcleo principal, essencial, indispensável e insubstituível da sociedade. Então, irmãos, nós temos que defender a nossa família de unha e dente, né? Moroni fez isso, nos ensinou, né? Ele tirou a túnica lá, escreveu lá e
se doou, né, com esse fim, para defender a sua família, defender as famílias, né, suas esposas, seus filhos, né, a liberdade, né, e a sua religião, né, a sua crença. Então, veja que isso é uma história antiga, né? Tem sangue bom aí que foi derramado por essa nobreza, né? Então, nós precisamos, então, fazer com que nossa família seja uma família forte, né? Eu percebo que uma família, nós não, o presidente Hinckley falou, né, que nós não podemos permitir, né, nos permitir ser o elo fraco da nossa geração, né? Então nós temos muitas responsabilidades, né? Gênesis nos dá o modelo de família, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono sobre Adão, tirou uma costela dele e fez uma adjutora, uma companheira, né? Então a partir dali Adão ele passa a ter esse compromisso com a sua companheira e a sua companheira com ele. Logo vem os filhos, desafios. Eu fico imaginando, né, que Adão e Eva, né, tiveram que dissabor eles tiveram, né, que desilusão, né, um filho, um dos filhos matar o outro filho deles, né, os irmãos, que foi um desafio, né, muito grande, né. Então veja que o mundo é assim mesmo, né, é cheio de desafios. Mas enfim, né, a família de Adão continuou, né, e a gente sabe que Adão teve sucesso, né, apesar das perdas, né. Os indivíduos da família, né? Então, quem são os indivíduos da família, né? O pai, a mãe e os filhos. Tradicional isso aí, né? Mas, às vezes, no meu caso, por exemplo, né, minha família ficou sem meu pai. Então, minha mãe teve que substituir meu pai. Mas não deixei de ser uma família, né? Às vezes, a família é um único indivíduo, né? Às vezes, o casal vem uma separação, né? Inevitável separação, né? É muito ruim, é muito triste, né? Mas não deixa de ser uma família, né? Então, nós precisamos nos manter limpo das impurezas do mundo, né? E usufruir das bênçãos da obediência, né? Em regra geral, irmãos, nós, seres humanos, somos o resultado do meio onde vivemos ou onde a gente vive, né? Em uma família SUD organizada, o papel de seus integrantes é claramente definidos. É claro que poderá ter algumas variáveis, né? Isso aí é normal, né? O pai, né? Qual é o papel do pai? Eu lembro do meu pai. Meu pai, eu acho que certamente eu tinha respondido mal para minha mãe, eu não sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma besteira. E ele, um colono, com a mão parecia uma raquete, né? Carregando peso o dia todo. Nossa, eu já tinha sentido o peso daquela mão. E ele chamou: Pedro, vem cá. Eu fui: sim, senhor. Ele falou assim: eu vou te dar um conselho. Tu respeita a tua mãe. Se tu respeitar a tua mãe, tu vai respeitar a tua esposa e tu vai respeitar as tuas filhas. Mas o primeiro princípio é respeitar a tua mãe. Meu pai não era membro da igreja, nem minha mãe, nós não conhecíamos a igreja, né? Mas eu nunca esqueci daquele conselho, né? Então, para mim, foi um ensinamento dentro da minha casa, né? Por um homem rústico, né? Mas ele sabia o valor de uma mulher. Ele sabia, ele me ensinou, né? Meu pai me ensinou também. Eu lembro que nós estávamos numa colheita de milho. Então, a gente debulhava o milho, né? E a minha tarefa, um menino de 7 anos, era levar os sabugos num carrinho de mão até um lugar bem distante de onde era a nossa morada. Então, aquilo ali, eu ficava esperando a máquina largar todos os sabugos, botava, ia lá, estava aquele monte de sabugos lá, de milho. E aí tinha um passarinho. E eu peguei um sabugo e pá no passarinho. E por meu azar, não é que eu mato o passarinho,
Irmãos, eu detestava carne de galinha. Eu não comia carne de frango. Digo, o que eu faço com esse passarinho? Tico-tico, né? Bem pequenininho. Peguei ele e botei as mãos para ele para cima e cheguei. Mãe, eu matei um passarinho sem querer. E ela falou, bom, daqui um pouco teu pai chega, tu vai contar para ele. Tipo, piorou a coisa. Meu pai chegou, né, do trabalho. E aí, pai, eu tenho uma coisa para te contar. Então fala. E foi sem querer. Eu matei um passarinho. Tá bom. Cadê o passarinho? Tá aqui. Então tu faz o seguinte, tu vai, limpa esse passarinho, tira todas as peninhas dele, assa ele e vai ser a tua janta. Porque tu certamente estava com muito desejo de comer frango e hoje tu vai matar a tua vontade. Irmãos, eu fiquei muitos anos no exército. Nunca matei um passarinho. Daquele dia em diante, eu nunca matei um passarinho. Aprendi a atirar com muitas armas no exército, mas nunca matei mais nem um passarinho. Né? Um princípio que meu pai me ensinou. Né? Então, irmãos, a família é algo muito grandioso. Grandioso. O que a gente aprende na família é algo muito, muito especial. O papel do pai. O pai é o patriarca que procria. Ele ensina, sustenta, administra e cura. Então, nós pais temos que estar sempre com a pilha carregada para poder abençoar nossa família, abençoar nossa esposa, nossos filhos e aquelas pessoas que nos procurarem. Né? Agora, a mãe. A mãe tem um papel definido também. Claro que tem variáveis, né? Mas ela concebe. Que coisa mais grandiosa. A minha companheira concebeu 2 filhos lindos, né? Para nós, muito especial eles. Então, ela concebe, ela gera, né? Ela nutre, alimenta, e algo muito importante, a mãe é vigia. Porque vocês, irmãs, vocês têm um sexto sentido, né? Mais aguçado que a visão. Então, nós estamos lá ainda pensando o que vai acontecer, vocês já identificaram o problema e já tem a solução. Então, vocês são vigilantes por natureza. Então, assim, vocês têm essa capacidade. O Senhor deu esse dom maravilhoso para vocês. Como vocês enxergam longe? Como vocês conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Né? Se eu faço arroz, às vezes eu quero cozinhar, aprender, fazer alguma coisa, mas se eu faço arroz e tenho que temperar o feijão, eu já fico meio... Né? Então, a Clara chega, ela faz tudo e naquele movimento, naquela orquestra dentro da cozinha, né? Eu fico, puxa vida, quando eu crescer eu quero ser assim. A mãe tem esse poder. Parabéns, mãe. Usa isso para enxergar o que teu filho está fazendo, para enxergar o que ele está olhando na internet. Tu tem esse poder. Tu tem essa visão maravilhosa que o Senhor te deu. Né? Nós não temos. Eles nos tapeiam rapidamente e a gente fica, então tá. Né? Bom, e os filhos? O filho também tem o seu papel. O papel do pai e da mãe. E também em Sião, ou em qualquer de suas estacas organizadas, houver pais que tenham filhos e não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho de Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição de mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Mas é uma responsabilidade muito grande que nós temos nos nossos filhos. Né? E os filhos? Deve ter muitos filhos aí nos vendo, né? Sabia que vocês têm um papel fundamental dentro da família de vocês? Pois é. Eu vou dizer para vocês. Não sei se vocês vão gostar, mas é algo que está lá em Êxodo 20, 12.
Vocês têm pouquíssimas coisas para fazer como filhos, mas é tão importante. Sabe o que fala lá em Êxodo? Honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Só isso. Pouca coisa. Mas vocês vão ser tão, tão, tão abençoados. Façam isso, meus jovens. Honre seu pai e sua mãe. Eles sabem muita coisa, né? E eles querem o seu bem. Irmãos, eu gostaria agora de finalizar compartilhando com os irmãos, voltando lá ao templo, os irmãos que frequentam o templo, aqueles que estão se preparando para frequentar o templo, aqueles que ainda não pensaram, né, que comecem a pensar a partir de agora. A sua vida só vai ter sentido se você se preparar, ser batizado e fazer as suas ordenanças no templo. Então, a sua viagem neste plano terreno terá grande valor. Senão, vai ser uma viagem sem muitas recordações, né? Aliás, terá recordações, né, talvez, de não ter este privilégio, né? Então, diz lá em João, em Apocalipse, né, João está falando, e um dos anciões respondeu, dizendo: então, irmãos, nós estamos vivendo situações difíceis, né? Nós saímos de uma pandemia, agora estamos vivendo essa incerteza no nosso país, um país tão bonito, com pessoas tão alegres, tão felizes, e nós estamos com tantas dificuldades sociais, né? E nós precisamos nos apegar a Cristo, nos apegar aos nossos princípios, né? Nós temos princípios claros, irmãos. Não tem como nós nos perder se nós seguirmos o que o Evangelho nos ensina, o Evangelho de Jesus Cristo. É muito claro. Então, assim, por favor, irmãos, vamos pensar a respeito disso, né? E um dos anciões, respondendo, disse-me: esses que estão de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grandes tribulações e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. E aí vem a promessa, irmãos. Não mais terão fome, não mais terão sede, nem o sol, nem o calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus enxugará de seu rosto toda lágrima. Então, irmãos, quem de nós não quer ser conduzido cuidadosamente às águas, às fontes de águas vivas? Quem de nós, quando estiver com pranto, não vai desejar que o próprio Deus limpe as nossas lágrimas? Esta é uma promessa, irmãos, é uma promessa para os nossos dias, é Apocalipse, é os fins dos dias. Essas pessoas que João viu, é nós, irmãos. É as pessoas que estão de branco, é as pessoas que frequentam o templo, é os jovens que vão no batistério, é as pessoas que servem no templo. É os últimos dias, irmãos. Não é um momento de pânico, nem de... Não, nada disso. É um momento de alegria. Que bom, nós estamos aqui, nós estamos preparando o terreno para receber o Salvador. Não tem apostasia, irmãos, acabou a apostasia. Vai ter apostasia pessoal. Bom, aí a pessoa não quis, tudo bem, né? Mas os céus estão abertos, irmãos. Os céus se abriram para nós.
É algo tão claro, tão tangível. Meu Salvador vive. Eu tenho um grande apreço pelo meu Salvador. E como Ele nos ama. Como os seus braços são longos. Não importa onde nós estejamos. Não importa qual seja a nossa distância. Ele sempre vai alcançar. Ele é um Deus de amor, de compaixão, bondade. Mas o Pai é justo, né? Nós temos um advogado que é muito amor, né? Mas o Senhor é justo, né? Então, eu gostaria de expressar o meu sentimento de gratidão a todos vocês que estiveram conosco nesta noite. Obrigado, meus irmãos. Que vocês possam usufruir das grandes bênçãos que estão sobre a terra, as ordenanças do templo, se coligar literalmente a Israel, fazer o novo e eterno convênio, receber as bênçãos de vidas eternas, tronos, exaltações, que vocês possam, irmãos, sentir em seu coração esse desejo profundo de fazer essas coisas enquanto é tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Amém. irmão. Meu querido presidente Silva, Sister Silva, como vocês nos abençoam e como somos gratos por ter podido estar com vocês nessa noite. Eu, irmão presidente Silva, eu testifico, né, que realmente, continuamente, eu sou aperfeiçoado graças a Vanessa, né? Ela me molda continuamente, né? Eu presto esse mesmo testemunho. E como parte desse testemunho, eu gostaria de convidar para encerrar esse devocional, para compartilhar conosco o poderoso testemunho que esse homem tem, o nosso querido irmão Celso Krebs, assessor de tempos da família da área Brasil, que com certeza é um homem que continuamente também é moldado pela minha querida e amada irmã Lisiane. Irmão Celso, por favor, poderia nos expressar o seu testemunho, meu querido amigo? Falou uma verdade, né? Irmã Lisiane tem sido a grande bênção que eu tenho na minha vida. Presidente, muito obrigado pelo seu ensinamento. Irmã também, Silva. Foi realmente um dia, uma noite memorável, né? Mas eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu essa semana, se me permite, irmão Elton. Eu sempre penso assim, que quando a gente quer fazer qualquer coisa, né, realizar qualquer coisa, a palavra mágica é ter desejo, né? Se a gente tiver desejo e ter um pouco de esforço, o Senhor ele vai prover, vai ajudar nós de todas as maneiras, né? E essa semana eu recebi um testemunho de uma querida irmã, é uma presidente de sociedade de socorro de um distrito. Vou falar até o nome dela, talvez, com certeza ela está assistindo, irmã Rosângela, né? Irmã Rosângela aceitou o desafio de conversar com seu esposo, que é presidente do ramo, e fazer aquela atividade do Merece Ser Recordados, né? Muito bonito. E ela tem um desejo enorme, é uma irmã muito... ela e sua família, eu conheço a família dela, conheço, assim como conheço muitas famílias que eu conheci também, são muito especiais para nós. Mas uma coisa que chamou a atenção, ela estava na atividade, e auxiliando, ajudando, né? E lá estava uma família de recém-conversos, né? Membros, uma família que acabaram de se batizar, né? Quer dizer, as pérolas do Senhor, né? Irmãos, ela começou a trabalhar com uma família que não sabia quase nada sobre seus antepassados. Pouquíssima coisa. Eu vou resumir. E no final daquele dia, aquela família já tinha até a 4ª geração. Eles pesquisaram e acharam. E um ramo foi até a 4ª geração. E aquela família que acabou de se batizar, e eu lembro do testemunho do Álvaro Godoy, o sentimento que ele teve quando ele se batizou. Aquela família já imprimiu cartões. Já está pronta para ir para o templo. Ela recém entrou na igreja.
Eu já está pronto para o templo. Graças ao desejo e o esforço de pessoas que não lideram, mas servem de todo o coração. Isso que nos faz sentir nosso coração pulsar, né? E nós conseguimos enxergar o templo aí, né? Então, é um privilégio trabalhar nessa obra e saber que tem pessoas que se preocupam com o seu próximo e que o Senhor, quando nós demonstramos desejo e esforço, Ele provê todas as maneiras e todas as coisas. Eu testifico disso. Na minha vida e na vida da irmã Lisiane, nós temos tido essas experiências. Eu me preocupo com o ramo da minha família e o que eu posso fazer que não está andando. Quando vê, chega alguém lá, liga. Chega alguém lá e diz, te mandei uma foto aqui, lá de tal lugar. Né? Olha aqui, o Senhor provê. Não tenha dúvida nenhuma. Então, é mais um testemunho que eu tenho, né? Que essa obra é realmente maravilhosa, né? Que o templo é a casa de Deus. E essas famílias que imprimiram cartões, que estão felizes, né? Realizados agora, elas vão poder ir ao templo, fazer sua ordenança no batistério, e elas vão poder se tornar mais santas ainda, né? O templo é um lugar que nos santifica e nos prepara para habitar com o Pai Celestial. Isso é um testemunho que nós gostaríamos de compartilhar, né? Não só dela, como da nossa vida, das nossas andanças aí pela história da nossa família, para o nosso trabalho de templo. Nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, meu querido amigo, pelo seu poderoso e eterno testemunho. Meus queridos irmãos, o que eu poderia dizer mais nessa noite, além do que foi dito? A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que eu sei que Cristo vive. Que o templo, quando nós levamos a nossa família ao templo, quando nós conduzimos os filhos de Deus ao templo, nós estamos conduzindo a nossa vida, a nossa família, a Cristo. Quando nós vamos ao templo, nós nos aproximamos de Cristo. Eu sei que o templo realmente é um lugar de revelação pessoal. Eu sei, cada fibra do meu ser sabe disso, que o templo é um lugar de refúgio, é um lugar de proteção, de inspiração, aonde eu e vocês, nós realmente voltamos para casa, porque é a casa de nosso Pai. Nós nos aproximamos de Cristo. Meus queridos irmãos, eu sei também que muitos filhos do Pai Celestial, que são a minha família, a sua família, contam com vocês, né? Com a disposição, com o desejo de querer fazer, de querer encontrá-los. Eu sei que vocês, líderes que estão nos ouvindo nessa noite, presidente de estaca, muitos estão interagindo conosco pelo chat, presidentes de distrito, bispos, eu sei que estes filhos do Pai Celestial contam com vocês nas suas estacas, nos seus distritos, nas suas alas e nos seus ramos, para liderarem esse trabalho e ajudarem aquele membro recém-converso a completar a sua 4ª geração, que são o quê? Os seus antepassados, os seus pais, os seus avós e os seus bisavós. Meus queridos irmãos, novamente, presidente Silva, Sister Silva, que banquete espiritual. Em nome de todo o Conselho de Coordenação Santa Maria, em nome de todos os irmãos das mais diversas unidades dos 4 cantos do país que nos assistiram hoje, muito obrigado, presidente Sister Silva, pelo seu amor, pelo seu trabalho e por nos ter nutrido. Meu querido amigo Celso e minha querida irmã Lisiane, casal Krebs, vocês são maravilhosos. Nossa, quando eu crescer, eu quero ser que nem vocês são incríveis. Nós amamos muito vocês, né? Temos grande respeito e admiração pelo trabalho que vocês realizam, pela dedicação, pelo amor que vocês têm por essa obra. Meus queridos irmãos, todos vocês que nos ouvem, obrigado por nos terem aberto, nos terem recebido em seus lares hoje.
que bênção é a tecnologia, que nos permite, né, passar esses poucos minutos juntos, né? Independente de onde nós estejamos. Vocês simplesmente tiveram um desejo de clicar. Viu como tudo começa com um desejo? Como o irmão Krebs está certo? Né? Vocês tiveram um desejo de clicar. Uau! E o clique de vocês pode fazer muita coisa. Meus queridos irmãos, novamente, muito obrigado. Esse é o meu testemunho pessoal e os meus agradecimentos que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. E nessa noite, para encerrar esse devocional, eu gostaria de convidar aquela que me aperfeiçoa, né, diariamente, que me molda diariamente, minha querida esposa Vanessa. Muito obrigado por tudo que você faz para nos despedir em oração. Uma boa noite a todos. Nosso querido e amado, bondoso Pai Celestial, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado pelos testemunhos que nós tivemos, obrigado pelo presidente do templo, irmão Silva e a sister Silva, agradecemos, obrigado também ao casal Krebs, obrigado pelas mensagens maravilhosas e testemunho. Pedimos que o Senhor nos proteja, nos abençoe, nos revela as pessoas que ouviram essa noite tão maravilhosa que nós tivemos em nossos lares. Pedimos que o Senhor nos proteja, nos abençoe, nos dando sempre a sabedoria para fazermos e escolhermos sempre o caminho correto em nossas vidas. Pedimos que o Senhor proteja e nos abençoe. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite. Contem conosco para o que for necessário sempre. Busquem seus antepassados. Presidente Silva, Sister Silva, irmão Celso, boa noite a todos. Boa noite e obrigado a todos que estiveram conosco.